entregou o livro a Zafã. Zafã levou o livro ao rei e contou-lhe: teus servos estão fazendo tudo quanto se lhes encomendou. Tomaram a prata encontrada no templo de Yahvé e a entregaram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que fazem a obra. O escrivão Zafã falou ainda ao rei. O sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Zafã o leu diante do rei. Quando ouviu as palavras da lei, o rei rasgou suas vestes. Então o rei ordenou o seguinte a Ilquias, a Aicão, filho de Zafã, a Abdon, filho de Mica, a Zafã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei: ide, consultai a Yahvé por mim e pelos que restam em Jerusalém e em Judá, sobre as palavras desse livro que foram encontrados, pois grande é o furor de Yahvé que se tem derramado sobre nós, porque nossos pais não obedeceram à palavra de Yahvé para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Amém. Amém. Se vocês lerem um pouco antes desse texto e também um pouco depois dele, vocês vão ver aqui que a gente está falando do rei Josias. O rei Josias, ele começa a reinar ele muito novinho, né? Ele tinha apenas 8 anos de idade quando ele começa a reinar, e provavelmente não, ele tinha um tutor, né, que levou até a sua maioridade para quando ele pudesse assumir o trono, mas ele assume o trono oficialmente com 8 anos de idade. E ele tinha um coração quebrantado, era um servo de Deus, assim como seus avós também. E Josias, então, ele proclama uma grande reforma no templo de Yahvé, no templo do Senhor, que havia sido abandonado. E não só abandonado, mas também existiam dentro do templo, ali naquele momento, vários ídolos, como Baal, Astarote e muitos outros. E ele ordena que se toda a idolatria fosse banida de Jerusalém, banida de Judá, ele ordena que tudo aquilo acabasse, manda que destrua tudo aquilo, e manda então que se faça uma reforma no templo. E durante aquela reforma, alguns daqueles servos que ali estavam trabalhando, eles encontram então os rolos da lei, aqueles pergaminhos onde continha a lei do Senhor. A lei havia se perdido, porque o povo havia se descambado para a idolatria, então não se preocupavam mais com a lei do Senhor. Mas quando ele encontra quando aqueles servos encontram e entregam na mão de Josias, há um misto de sentimentos no coração de Josias. Primeiro, um sentimento de alegria, um sentimento esfuziante de uma pessoa cheia do livro da lei. Agora nós podemos novamente fazer a vontade do Senhor. Mas por outro lado, há também um sentimento de pavor, um sentimento de arrependimento, um sentimento de contrição, porque ele vê que todo o povo havia se corrompido e que não seguia mais aquilo que aquela lei dizia. Então ele rasga suas vestes, simbolizando ali a blasfêmia daquele povo, a heresia que aquele povo vivia, e manda que se consulte ao Senhor. E se você continuar lendo, você vai ver que ele consulta ali então a profetisa Hulda, e ela então faz uma profecia que Jerusalém será destruída, e essa profecia se cumpre em 586, mas por causa do avivamento e por causa daquilo que aconteceu no reinado de Josias e do quebrantamento daquele grande homem de Deus, Deus então adia aquela destruição e fala: olha, não será a tua geração, não será sobre o teu reinado que essas coisas sucederão, mas aquele a quem te suceder. O que nós podemos aprender com isso? Que todos nós temos que buscar a vontade de Deus. Josias, ele manda reformar o templo, e ao reformar o templo ele encontra a lei. A gente precisa ter um momento onde a gente precisa reformar o templo que somos nós. O templo não é mais um prédio, não é mais uma igreja, como alguns insistem em dizer que a igreja é o templo, mas não é. Deus não habita em mãos feitas por mãos de homens. O templo que ele habita sou eu e você. Nós precisamos reformar esse templo, porque quando começarmos a reformar esse templo, teremos condição de olhar para dentro de nós mesmos, e ao olharmos para dentro de nós mesmos, poderemos encontrar a vontade de Deus, buscando essa vontade, e aí sim experimentaremos algo maior, como o avivamento que ele experimentou. Mas para isso é necessário que rasguemos as vestes, ou seja, que rasguemos com o pecado,
que abramos mão do pecado, que rompamos com o pecado que insiste em nos assolar. É impossível ter um avivamento verdadeiro, ter um avivamento real, sem que se experimente a vontade de Deus rompendo com os grilhões do pecado. Josias conseguiu experimentar isso. Ele achou o livro da lei, proclama uma Páscoa fora de época, em homenagem ao Senhor. A gente precisa encontrar essa Páscoa também, ou seja, a libertação, e comemorarmos essa libertação. É interessante que a gente gosta de comemorar o nosso dia natalício, o nosso aniversário, mas a gente precisa comemorar também quando nós nascemos de novo, porque esse nascimento sim é o mais importante. Caramba, hoje eu tenho 10 anos de crente, hoje eu tenho 1 ano de crente, agora eu tenho 50 anos de crente, glória a Deus! E está sempre reformando esse templo que somos nós. Josias conseguiu experimentar isso. Nós precisamos experimentar isso. Se você pegar e observar a vida de Josias e observar ali o reinado de Josias, você vai ver que todo o povo então se quebranta diante do Senhor. O que vai acontecer, isso vai marcar gerações. O que eu e você fazemos marca a vida das pessoas, marca gerações. Qual é o legado que você vai deixar para a posteridade? Qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos, para os seus discípulos, para os seus netos e assim por diante? Como você vai ser conhecido daqui a 10 anos, 20 anos? Como mais um ou como o servo que fez a diferença na vida de alguém? Precisamos ser como Josias, reformar o nosso tempo. Precisamos ser como Josias, amar a lei do Senhor. Precisamos ser como Josias, romper, rasgar as vestes, romper com o pecado. Precisamos buscar a presença de Deus e nos santificar, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém. Pai das luzes, obrigado, porque em Ti não há sombra de Cristo. Amém, amém. E amém. Glória a Deus.